Olá, você que está em casa, seja bem-vinda e está aqui conosco neste programa Mulheres à Frente, que é uma iniciativa da Frente Parlamentar da Mulher da Câmara Municipal de Natal, em parceria com a TV Câmara Natal. E neste programa, o tema que vamos aqui debater trata-se sobre a educação e a importância dela também para as mulheres. E temos para este debate aqui a participação ilustre da vereadora Nina Souza. Vereadora, seja muito bem-vinda. Olá, prazer enorme estar aqui para conversar com vocês. E também para ampliar mais ainda os debates aqui nesse nosso programa, temos como convidada, sugerida pela vereadora Nina Souza, a professora e advogada Salete Marinho, que tem mais de 25 anos aí de atuação como professora na rede pública e privada, é formada em letras e especialista em educação pela UFRN. Salete, professora, seja muito bem-vinda. Olá, obrigada pelo convite. Estamos aqui para conversar e debater sobre educação. É um prazer estar com vocês. E para a gente dar continuidade aqui, um subsídio para essa nossa conversa, vamos conferir agora uma reportagem produzida pela TV Câmara Natal, que conta um pouco da trajetória de uma mulher de destaque na educação aqui no Rio Grande do Norte, ex-secretária de Educação do Estado, Betânia Ramalho. Vamos conferir. Não se pode falar em educação no Rio Grande do Norte sem citar a professora Betânia Ramalho. A educação entrou na sua vida ainda muito cedo, quando aos 15 anos teve sua primeira experiência como professora em sua cidade natal, João Pessoa. Desde então, a educação se tornou sua paixão e ela decidiu dedicar sua vida a esse campo. Por uma grande necessidade, como acontece com muitas pessoas, né? Meu pai tinha falido com 11 filhos e aí todos nós tivemos que conseguir uma maneira de contribuir, não é, com a renda familiar. E aí eu já tinha estado em algumas escolas como aluna e eu acho que eu me destacava pela maneira, né, de conduzir, acho que as conversas, os grupos, e me convidaram para alfabetizar adultos numa escola do meu bairro. Então, a partir daí, eu fui me encantando, alfabetizando adultos que tinham, inclusive, idade de ser meus pais, até avós. E, a partir daí, eu não parei mais, embora eu tenha estudado o científico, eu fiz científico para fazer medicina. Então, eu tinha muita vontade, né, de ser uma médica e a família mais ainda. Fui a primeira a me formar com essa visão. Já tinha uma irmã que estudava também na área da odontologia. Então, veja, na verdade, a educação me fisgou, não é? Porque eu fui me dando bem, fui passando para outras escolas, depois eu fui para um município, eu fiz pedagogia em vez de fazer medicina, e algumas decepções, porque eu já tinha prática na sala de aula. A pedagogia, naquela ocasião, e eu não entendia bem, não me dava os conhecimentos que eu precisava para ser uma professora com formação, não é? Porque eu era professora leiga. E aí eu fui percebendo que havia um caminho muito importante, que eu fui me entusiasmando, que foi a pesquisa. Então, os professores da UFPB viram em mim uma capacidade para aprender conhecimento da pesquisa em educação. Então, foi impossível sair da pedagogia, mas aí eu fiz um curso de estatística paralelo, né? Porque naquela época a pesquisa contribuía, como contribui muito hoje. Então, veja só, fiz 2 graduações, logo em seguida fui fazer uma especialização no Chile, em estatística educacional. Então, eu fui conjugando esse conhecimento, né, que é a estatística, que a pedagogia me deu, para chegar e dizer, bom, essa é a trajetória que eu estou seguindo e nunca mais sair. Eu acho que tudo que eu tenho na vida, né, eu devo, claro, à família, né, ao nosso pai maior, mas, assim, em termos profissionais, eu devo ao sistema público de ensino. Formada em pedagogia e com mestrado e doutorado na área, Betânia se mudou para Natal em 1994 para acompanhar o marido. Foi então que ingressou na UFRN através de um concurso que a tornou professora da instituição. Em sua trajetória, se destacou como presidente da Comperv, onde liderou importantes transformações. Em 2011, assumiu a Secretaria Estadual de Educação do governo de Rosalba Ciarline.
Durante seu mandato, implementou diversas ações para transformar a educação básica do Estado, demonstrando seu comprometimento com a área. Foi um desafio primeiro me convencer a aceitar, né, esse cargo tão importante e tão difícil ao mesmo tempo. Mas aí a governadora Rosalba, né, e partindo de uma indicação do professor Ivonildo Rego, que era reitor na época, estava praticamente terminando seu mandato, então o Ivonildo, que é uma pessoa muito preocupada com a educação básica, até porque também foi aluno da escola pública, veio do interior, não é? Então essas pessoas têm um sentido e um sentimento muito importante. Então, veja, ingressar na secretaria foi um desafio, né? Tinham passado 10 secretários em 8 anos, a gente não tinha um projeto para dar continuidade. Apesar das escolas, as escolas sobrevivem, elas são desvinculadas de uma certa maneira daquela burocracia de uma secretaria de Estado, porque os diretores sabem o que precisam fazer, sabem que tem um calendário a ser cumprido, sabe sobre os conteúdos que precisam, né? Mas, no entanto, precisa de uma gestão. E aí a gestão que nós chamamos de correção do rumo da educação. Nós queríamos corrigir o rumo sem desmerecer o que já havia na secretaria, que ninguém consegue, não é, desmerecer os trabalhos anteriores, os trabalhos têm que ser continuados. Então, nós fomos por esse foco, tentamos criar, vamos dizer assim, obras estratégicas, né? Uma das mais estratégicas foi o SIGEDUC, um sistema de gestão da educação, que foi praticamente um presente que a UFRN deu, que foi os códigos-fontes do seu sistema de gestão, que é o SIGA-A. Então, esse SIGA-A foi customizado e se tornou SIGEDUC, que é uma ferramenta, né, uma plataforma que você consegue agregar desde a matrícula do aluno, com todas as informações sobre esse aluno, sobre sua família, sobre dados, né, da escola, e aí a gestão se torna algo, diria assim, inovador. Defensora da qualidade do ensino público, Betânia acredita que os professores precisam ter condições de viver para e da sua profissão e serem preparados para isso. Ela acha que não deveria haver diferença entre ser professor do ensino público ou privado e acredita que o poder público deve olhar para a educação de maneira mais respeitosa. Na educação, sem os professores bem pagos, com condições, né, eu digo assim, os professores precisam de tempo para viver a profissão. E aí o livro, Formar o Professor, Profissionalizar o Ensino, né, que tem toda uma discussão teórica e aplicada do professor ser um profissional, como médico, como engenheiro, como arquiteto. Viver da profissão. Viver plenamente e mostrando os resultados que ele tem capacidade de mostrar. Se o professor se torna apenas um auleiro, como às vezes falam, né, sem tempo para viver e para, né, viver a vida privada dele, mas viver também a profissão, estudando, se qualificando, então ele vai ficar sempre em desvantagem. Eu acho que sabemos muito, nós temos uma legislação que funciona muito bem, mas falta para mim algo que é decisivo, é unificar as condições de trabalho, no plano de cargos e salários dos professores da educação básica do Estado e do município ao federal. Nós somos os mesmos professores, os professores da educação básica, e olha o nome básico, né? A base, se a base não está bem formada, como é que a gente sustenta? Como é que a gente cria uma sustentação para o que está mais adiante, né? Então, assim, para mim, os professores, uma mudança que não custaria muito tempo era exatamente fazer esse encontro, né, de condições salariais, né, plano de cargos, né, o Estado pagando, o município pagando, a União complementando, certo? E, para mim, é muito inaceitável o fato dos federais, como eu, terem todas as condições. Os professores do NEI são professores da educação infantil. Os professores dos institutos federais são professores da educação básica, né? Que têm capacidade, têm condições e eu diria assim, e legislação para atuar também na educação superior e pós-graduada. Graças a Deus, os estudos têm avançado bastante nisso. Mas eu estou falando exatamente de uma isonomia que não existe.
isonomia, não é? Para que os professores tenham essas condições de realmente fazer a revolução que a gente fala tanto por meio da educação do desenvolvimento humano. Com sua vasta experiência e inúmeras contribuições para a educação do Rio Grande do Norte, Betânia Ramalho é uma voz ativa e inspiradora para os educadores do Estado. Segundo ela, a educação é um pilar fundamental da sociedade e precisamos estar sempre dispostos a lutar por ela. Esperança, né? Que a gente possa chegar um dia e encontrar alguém que... O deputado Buarque, né? Ele falava muito sobre isso, o senador. Então, assim, acho que é hora do Brasil ter uma trégua e pensar em como realmente reveste o seu produto interno bruto, dentro, claro, de uma questão bem racionalizada, para resolver os problemas. E os políticos, os vereadores, né, que eu digo assim, o vereador é o político mais próximo do povo, não tem outro. Por quê? Porque a população vive no município. A população não vive no Estado. Não, o Estado é uma organização, né? Mas é no município que a população vive, sente as suas necessidades. Então, para mim, a municipalização e essa prerrogativa de dar mais prestígio aos municípios seria parte de um projeto para a gente suplantar essas dificuldades e essas desigualdades. A desigualdade não pode ser uma retórica, a gente tem e a gente sabe como pode resolver isso. É realmente uma rica história que com certeza inspira muitas mulheres, não só a buscar todo esse conhecimento como a professora Betânia, mas também a contribuir pela nossa educação, não é mesmo, vereadora? A senhora que também tem uma trajetória na área educacional. Então, a escolha da professora Betânia, até para ela narrar um pouco da sua história, ela tem dois viés. Primeiro, a gente tem uma história de vida que é muito convergente. Ela começou a trabalhar aos 15 anos por necessidade, uma família gigantesca, e ela tinha ali que ajudar os seus pais, ajudar seus irmãos, dentro daquela linha que quem é do interior sabe bem, né? Um vai estudando e já vai ajudando o outro, de modo que todos vão entrando nessa corrente da educação. Eu tive que começar aos 16, eu morava em Monte Alegre, estudava aqui, na época ainda era Epiferne, né? E eu tinha que pagar minhas passagens, enfim, e quando vinha para cá, quando chegava, dava aula. Naquela época nós não tínhamos ainda a obrigatoriedade da licenciatura, então eu já dava aula de matemática, química e física, porque nós tínhamos um conhecimento, a escola técnica já nos dava esse aporte. E aí vim, ao longo desse tempo, ingressei no magistério aos 18 anos, porque paralela à Epiferne eu também fazia magistério à noite, depois de fazer pedagogia. E aí a gente vai se especializando, vai ampliando. E aí nessa história aí, resumindo, são 28 anos de educação. Sou graduada em pedagogia e mestre em educação pela UFRN e sou também advogada. Então, assim, é muita história, né? E eu digo muito, nós precisamos entender a força e o papel da escola pública de qualidade, que é a escola que a gente defende. Com certeza. E qual a sua visão também, professora Salete, doutora Salete, que está aqui conosco, dentro também da sua história, né? Conta um pouco para a gente desse seu envolvimento com a educação para a sua formação. Então, eu nasci numa cidade muito mais distante, né, em Governador de Ser Rosado, lá no Oeste, e saí de Governador de Ser Rosado muito criança, fui morar e estudar em Mossoró, mas o meu sonho era vir para a capital, fazer uma faculdade aqui, e aí vim para a UFRN em 84, e fiz letras e depois me especializei também pela UFRN, morei na residência universitária, porque na época eu não tinha a menor condição, se não existisse a residência universitária, de vir para Natal para morar e estudar aqui, e aí dei aula durante 25 anos na escola pública e na escola privada também. Me especializei em educação e, posteriormente, veio a graduação em Direito e hoje sou advogada e conheço muito da escola pública, das dificuldades da escola pública, mas eu sei que é na escola pública, no ensino público, que estão as soluções, digamos, para esse adolescente, esse jovem que precisa de uma escola pública de qualidade e não tem como estudar numa escola particular, é na escola pública que ele vai buscar essa condição de melhorar na sua vida. Então, foi o que aconteceu comigo e eu creio que é isso que deve acontecer com outros adolescentes, outros jovens que
precisam dessa escola pública. Então, é preciso que se valorize a escola pública. Certo. Vereadora, eu gostaria de fazer uma pergunta, né? Não, eu queria só ampliar mais debates. É o seguinte, que na realidade nós estamos aí numa corrente há muito tempo discutindo a educação e a gente diz o seguinte, mas nós temos a solução. Nós sabemos que hoje a escola ela só funciona se a criança chegar lá às 7 horas da manhã, sair às 6 horas da noite. Lá ela tem o lazer, ela tem a cultura, ela tem a alimentação, ela tem o médico, ela tem o saber sistematizado. A criança ela fica sob a tutela do Estado. O Estado brasileiro tem que tutelar essa criança. Isso vai muito na ideia que Betânia fala, e eu corroboro, no sentido de que professor, ele é professor em toda a rede. Um professor que é graduado em letras, matemática, em pedagogia e leciona na rede pública de Natal, é o mesmo professor que leciona na rede estadual, na rede privada e também nas universidades. Haja vista que hoje nós temos muitos mestres e doutores nas nossas escolas de educação básica. Então, se você implementa um modelo de escola de tempo integral e essas crianças ficam na escola e esses professores ali ganhando o que é para ganhar realmente um salário que dê condição deles terem a sua vida, deles poderem prover as suas famílias, nós vamos sim falar em evolução, em transformação. Então, esse sistema hoje que é aplicado, onde a criança chega na escola de 7 horas, 9 horas vai para casa, um dia falta merenda, no outro dia o professor não veio, no outro dia não tem energia, outro dia o transporte não passou, esse sistema não leva para nada. Isso aí leva ao retrabalho, desperdício de dinheiro público e, lamentavelmente, os índices apontam isso. Nós fomos analisar os IDEBs, né? Esse distanciamento que se tem, a gente precisa mudar esse quadro, essa chave precisa ser mudada. E a gente precisa aí convergir esforços para que os chefes do Poder Executivo entendam isso. E nesse contexto, é importante que a gente fale que nós temos um pacto federativo que ele é terrível para os municípios. Porque, como Betânia bem falou, a vida acontece nos municípios. Então, do bolo tributário e tudo que a União arrecada, fica apenas 15% para os municípios. Um pouco mais para os estados, e a União fica com um grande bolo, deixando os municípios e os estados a ver navios. Então, é preciso que esse sistema de educação em tempo integral seja construído, que os professores ganhem de forma igualitária, mas que o governo federal dê esse aporte. Vereadora, dentro desse cenário, né, que a gente vê, por exemplo, tem anúncios recentes, por exemplo, aqui no estado, de ampliação das escolas em tempo integral na rede estadual de ensino. No ensino municipal também há esforço nesse sentido, mas tem sido suficiente, ainda é muito embrionário. Como é que a senhora, e a senhora também, professora Salete, vê, dentro da sua experiência, né, esses caminhos que estão sendo adotados para a educação, até com essa proposta até da educação também técnica agregada, né? Na realidade, é um samba de crioulo doido, com todo respeito. Primeiro você tem que entender o seguinte, que hoje nós temos aí a creche, que onde em Natal nós temos aí um déficit de mais de 1.500 vagas. Aí nós temos a rede pública que não está preparada e temos a escola privada, muitas que têm a condição de abarcar essas crianças, mas não tem demanda. Então você fica um local superlotado, o outro não tem demanda. E não há uma pactuação enquanto não se resolve na pública. Você vê a implementação por parte do governo federal de escola em tempo integral no ensino médio e você deixa lá a faixa etária de 7, 6 anos até 14 vulnerável, que é justamente aquela faixa etária. A base, né? Base, onde as mães têm que sair de casa para trabalhar e as crianças ficam ali com o irmão mais velho ou com os vizinhos ou na rua. Então, assim, é preciso ter uma organização, uma estruturação disso, né? E, lamentavelmente, o nosso Estado tá longe de concretizar, no meu entendimento, esse tão sonhado sistema de educação em tempo integral. É necessário também se perceber a questão das creches, para que as mães deixem os seus filhos, né, de forma segura, com menos vulnerabilidade. E aí, como que as mães vão sair para trabalhar e deixar essas crianças com quem? Se a base, né, o ensino básico, ele muitas vezes, conforme a vereadora já falou, muitas vezes a criança vai para a escola às 7 da manhã e às 9 está de volta.
Então, não tem uma estrutura nem na escola básica e nem nas creches. Não existe creche suficiente para que se tenha essa segurança de deixar as crianças. Então, é muito importante que se faça essa análise. Porque a educação, ela vem em cadeia. Você tem ali a creche, a educação infantil, o ensino fundamental 1, 2, ensino médio, universidade, mercado de trabalho. Então, você tem aí uma linha a ser seguida e essa linha ela tem que ser sistêmica, uma sistematização organizada, planejada, né? Onde, de fato, a criança ela vai evoluindo. E dentro desse tema aqui, uma coisa importante, né? A gente está falando aqui na questão do papel da mulher dentro da sociedade. E a gente traz aqui à baila o fato de, no meu entendimento, inclusive, o grande avanço das mulheres foi justamente o momento que as mulheres começaram a estudar. Porque a capacidade do indivíduo só avança através da educação. Vários estudiosos apontam isso, e isso é muito prático de se entender. Então, aqui mesmo no Brasil, no período colonial, começa-se um movimento para as mulheres virem estudar. Primeiro, o movimento, claro, é feito dentro das mulheres de uma classe da elite, né? Porque já era quem tinha condição de custear, já vista que o ensino era particular. E só a posteriori que se começa a educação pública, mas ainda de forma muito, muito incipiente. Mas aí a gente veio, ao longo desse processo histórico, acompanhando a evolução, e hoje a gente vê, graças a Deus, um número maior de mulheres na educação. Isso é importante que se perceba que a mulher, ela quando ela é colocada dentro de um sistema, dentro de uma organização, das mesmas condições que os homens, elas conseguem muitas vezes até se destacar mais, né? Exato. Exemplo disso, que hoje há, inclusive, dentro das universidades, um grande número de mulheres, um número maior do que homens nas universidades. E quando vai ter os concursos públicos, a gente já está vendo aí as mulheres se destacando mais que os homens. Aí, eu fiz esse arrodeio todinho para dizer que a mulher precisa estudar. Exatamente. Né? Mas aí entra na questão do contexto social, que vocês aqui já falaram muito bem. Se também é uma mulher que não encontra a escola para deixar os filhos, como é que ela vai se capacitar, né? Mas é um caminho que tem sempre que estar apertando nessa tecla de dar essa viabilidade dentro do contexto socioeconômico para que a mulher ela possa buscar esse protagonismo, esse avanço para a vida dela e, consequentemente, para toda a família, não é isso mesmo? Porque é ela que vai mudar, a educação é que vai mudar toda essa estrutura, né? Eu sou prova viva disso, né, que foi através da educação que eu consegui tudo que eu conseguia e também dar uma boa educação para os meus filhos, porque se eu não tenho desbravado esse universo, os meus filhos também não teriam, né, as condições que eles tiveram para hoje serem pessoas bem-sucedidas, graças a Deus, mas porque eles estudaram também, eles tiveram já um acesso à educação que foi desbravado por mim. Então, isso é uma sequência que é preciso que a mulher tenha essa condição, políticas públicas para ajudar essa mulher a ter uma condição de ter a educação dos filhos e dela própria, para que possam realmente alavancar. Exatamente. Caso contrário, fica tudo parado e os problemas se acumulam, né? E falando em problemas, só para reforçar ainda o que eu vinha falando, que a gente vê também como profissional da comunicação, que a gente sempre aborda em reportagens, essa situação de muitas meninas, muitas vezes, que abandonam a escola porque engravidam, não tem como voltar a estudar. Tudo isso vira essa cadeia de problemas que o Estado ele precisa ser mais presente para chegar com a solução. E olha, veja, nós temos as mães solos, né? As mães que elas têm que sozinhas tomar conta do filho. Às vezes a mãe não tem mãe, né? A criança não tem avó, não tem tia, e ela tem que se virar e não tem uma vaga na creche. Então ela não consegue trabalhar e não consegue estudar. Inclusive, há poucos meses, acho 2 meses, eu recebi um telefonema de uma delegada amiga minha, chorando, narrando que no plantão dela tinha chegado o caso de uma criança que ficava de 12 anos, que cuidava da irmã de 4 anos. E a de 12 estava estupando a de 4, né? E aí, o que acontece? Não tinha vaga da creche para a criança de 4, né? Se rodou, a criança não tinha com quem ficar, quem ia continuar cuidando da criança, o de 12.
É um negócio muito complicado. E assim, a gente não pode achar que isso é normal e não fazer nada. Isso foi um fato que a gente sabe, mas quantos não existem? Então, tem que ter obrigatoriedade. Se a mãe, ela é mãe sozinha, não tem com quem deixar, é vítima de violência, a mãe trabalha, a mãe estuda, tem que ter prioridade, tem que ter acesso nas creches, na educação infantil. Além disso, vou falar de outra mãe, aquela mãe que passa o dia todinho trabalhando e consegue ali trabalhar, estudar à noite na educação de jovens e adultos. E quando chega na aula, muitas vezes, caindo nos livros, cansaço, porque sai de casa muito cedo para trabalhar, né? E aí o governo precisa também estudar isso, porque tem muitas pessoas que desistem, porque fica tem a escolha Sofia, eu vou estudar ou vou trabalhar? E a gente não pode aceitar isso, vou estudar ou vou trabalhar. Estude, trabalhe. Então, a gente pode aí organizar uma bolsa para essas mães, né, que essas mulheres que estão fora de faixa, mas querem estudar. Isso é um retorno que o governo dá. Isso é um investimento, isso não é desperdício. Se eu dou uma bolsa para que você, Salete, frequente a aula, para que você conclua seus estudos e cada passo que você der, você tem um suporte, eu estou garantindo que depois você não vai ser ociosa, você não vai ficar desempregada, que você não vai aí precisar dos programas sociais. Então, é um trabalho que o governo também precisa pensar, né? Então, a mulher, e Salete falou uma coisa importante aí, a mulher, ela é a coluna, né, da família, né? E quando a gente fala isso não é mimimi, não, isso é realidade. Uma família que tem uma mulher, uma mãe presente, uma mãe que cuida, uma mãe que pastora, né, uma mãe que realmente está ali zelando, essa família tem mais chance de sucesso, né? Eu vou até falar que o negócio não é como conservador, apenas é um fato dizer. Se você analisar, antigamente nós tínhamos famílias aí com 10, 11, 12, 15 filhos, né? E muitos desses meninos hoje se formaram, porque houve sim ali aquela mão rígida, dura, aquele controle da mãe, muitas vezes da mãe, porque o pai tinha que sair para trabalhar, né? Então esse modelo ele vai se mudando um pouco ao longo do contexto histórico, né? E a gente vai aí vendo a necessidade de mais essa mulher, que ela já tinha essa força de energia, ela se concentrar mais numa força de energia com sabedoria. Diga aí, a mulher já é uma pessoa atuante, firme e com saber. Ela consegue muito mais. Muito mais. Vereadora, e a senhora tocou num ponto aí importante, quando falou sobre a questão da importância dessa educação, desse acesso à educação para as mulheres, especialmente as que são vítimas de violência. Que a gente tem que ver que a educação, nesse caso, ela é uma ferramenta de se sobressair dessa situação, né? De libertação dessa situação, não é verdade? Que muitas vezes a mulher está lá dependente economicamente desse agressor, porque não conseguiu terminar os estudos ou porque ele proíbe. E aí a educação tem que vir com isso, né? A educação para a formação e para a informação também. É isso, Salete? Exatamente, isso mesmo. A educação ela é libertadora. Essa educação que faz com que a mulher consiga suprir as necessidades básicas, daí ela não fica na mão do agressor, ou seja, ela não é obrigada a ficar com aquele marido, com aquele companheiro que, de uma certa forma, está a agredindo, e ela ela pode se libertar dessa situação e levar consigo seus filhos, né? Mas é necessário que ela realmente tenha essa educação, tenha esse acesso à educação. Porque é fácil o discurso, né? As pessoas, você está apanhando o marido está lhe traindo, não sei o quê, sai de casa, vai embora. E para onde? A pessoa olha de lado, 3, 4 meninos, não tem para onde levar, não tem emprego, não tem escolaridade, fica subjugada aquela situação. Por isso que isso é muito sério. É como se a mulher ficasse num sistema de escravidão, tendo que ser humilhada, massacrada, apanhar, porque não tem um emprego, nunca estudou e não tem quem ampare. Então, aí, como é importante o papel da educação, o papel das forças femininas dentro dos parlamentos. A participação feminina, ela é fundamental, porque antes de você falar, da forma que a gente fala hoje abertamente, ninguém imaginava. Hoje já se fala isso. E quem fala mais? As mulheres? Se você for fazer uma análise
nos parlamentos municipais, estaduais e na Câmara Federal, acerca das produções legislativas oriundas em defesa da mulher, da pessoa com deficiência, do idoso, né? A grande maioria são proposições femininas, de mandatos femininos. Então, a gente precisa ter mais mulheres na política. Agora, o papel da mulher na política é da mulher que realmente queira ser política, que queira vir para a linha de frente. Que a gente sabe que não é fácil, né? Não é fácil. Mas dá para fazer, né? Porque é uma missão que nós temos. Né? Porque a gente não deixa de ser mulher, não deixa de ser mãe, não deixa de ser esposa, não deixa de ser avó, não deixa de ir para o supermercado, não deixa de fazer nada. A gente faz tudo isso. E é política. Porque a gente está fazendo isso, fazendo atividade política, acreditando que os nossos filhos e nossos netos terão uma vida melhor. E se a gente ficar sentadinha, isso não vai acontecer. Com certeza. A conversa muito enriquecedora, que daria para a gente ficar conversando, trazendo muito mais outros apontamentos, mas infelizmente temos que encerrar o programa. Mas, vereadora, antes disso, e Salete também, gostaria que vocês fizessem suas considerações aqui finais, uma mensagem para as mulheres, né, sobre essa importância da educação e também, não só para as mulheres, mas para todos, né, de a educação ser o caminho para a transformação de vida. Eu vou pegar a Salete aqui para homenagear todas as mulheres. Salete, que como eu, é oriunda de família pobre, através da educação conseguiu aí educar 3 filhos. Ela é uma grande incentivadora do filho dela, que é profissional do futebol, né? E aí tem outro filho que é defensor público, concursado. E tem o terceiro filho dela, que é aluno também de escola pública, cursando medicina. Então, é uma mulher que conseguiu aí colocar os filhos dela no trilho, né? Muitas vezes, assim, tendo que trabalhar de madrugada, né? Enfim, e hoje ela está aí, junto conosco, junto na coletiva Nízia Floresta, em tantas outras ações, levando para todo mundo essa ideia, essa força, essa energia de dizer, olha, tu é capaz de fazer qualquer coisa. Fácil não é fácil, mas não é impossível. Mas se você quiser realmente ter uma vida melhor, ou dar uma vida melhor para os seus filhos, comece hoje em busca dos seus sonhos. Exatamente. Então, é isso, não se pode perder tempo, mulheres. Nós temos que arregaçar as mangas e ir à luta pelos nossos filhos, por nós e pelos nossos filhos. Não se pode ficar esperando, porque, na verdade, se esperar, você está perdendo tempo. Você tem que estudar, colocar seu filho para estudar, vá atrás, vá à luta que você consegue. É assim, não vai ter outro jeito. E a gente tem que encarar isso, o cansaço, muitas vezes o desânimo, mas você tem que encarar e continuar acreditando na educação. Exatamente, muito bonito aqui ver essas palavras, né? Toda essa luta dessas 2 mulheres, da vereadora Nina, dentro da sua trajetória, da professora e advogada Salete Marinho também aqui, como a professora Nina também, a vereadora Nina bem falou aqui sobre essa trajetória dela. São mulheres que inspiram e é com essa intenção mesmo que a gente faz esse programa, né? Para que esse debate aqui, esse diálogo sobre os diversos temas que o programa Mulheres à Frente vem trazendo, realmente gere na nossa telespectadora, especialmente, e também junto aos homens, né? Porque os homens também têm que despertar para dar esse espaço, essa possibilidade às mulheres, não é isso? Isso. E nós ficamos por aqui desejando a todos tudo de bom, que realmente continuem inspirando e buscando o melhor para as suas vidas, seja através da educação, seja através aí também de outras formas que ajudem a nossa sociedade. Vamos continuar aqui na programação da TV Câmara, sempre trazendo conteúdos de interesse social. Nós ficamos por aqui. Tchau.